Olá, turma. Vamos iniciar nossa aula de hoje. E dar início à nossa aula de hoje, eu quero iniciar com uma pergunta. Quem, quem aqui sabe me dizer o que é cordel? Alguém já viu falar? Alguém já leu? Em casa, alguém tem um pai que gosta da poesia de cordel? Então, vamos lá. A nossa aula, iniciada hoje, nós vamos falar não simplesmente da poesia ou da literatura de cordel, como também nós vamos falar de um poeta, tá? Muito conhecido, que é Patativa do Assaré, tá? Então, vamos lá. Dando início. A literatura literatura de cordel, também conhecido no Brasil como folheto, literatura popular em verso ou simplesmente cordel. É um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originada em relatos orais e depois impressos em folhetos. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. O cordel tem como principais características a oralidade, a presença de elementos da cultura brasileira e sua principal função social é de informar ao mesmo tempo em que diverte os leitores. O cordel tem um papel importante para a variação linguística, pois podemos compreender as variações que acontecem dentro do processo de construção da linguagem e como ela se dá em outros meios. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas de xilografura que ficam pendurados em barbantes ou corda. Daí é que surge a literatura de cordel, tá? Porque esses pequenos livretos, esses livros, são todos pendurados em cordas. Daí surgiu a literatura de cordel. As principais características da literatura de cordel são tradição, que é a literatura regional, como por exemplo, no nosso estado do Maranhão, né? Nosso estado do Maranhão, o que é uma literatura regional? Os tipos de linguagem, né? Os vícios de linguagem, como por exemplo, o não, um não, né? São vários os vícios linguísticos, né? Da nossa região. Então, nesses trechos, nessas obras de literatura de cordel, eles usam muito a questão da literatura regional, do que se fala, de uma comida, é isso. E é um gênero, né, que é uma literatura em versos, que temas populares e da cultura popular brasileira. E tem uma linguagem popular, oral, regional e informal. Então, eu preciso falar corretamente para fazer uma poesia de cordel? Não necessariamente, porque eu posso usar o vício de linguagens da minha região e criar o meu próprio cordel, tá bom? Agora observe aqui nesse trecho, tá? Dessa poesia de Patativa do Assaré. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida, que a linda cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome, pergunto o que há. Eu sou brasileiro,
filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Então, nesse trecho, a gente percebe bem as palavras regionais, né, do nordestino, como o povo padece, né? Isso é uma frase, um vício linguístico que os nordestinos usam muito. Aqui, ó. Não esmorece. Não esmorece quer dizer o quê? Não se entrega, né? Não deixa a se abater por qualquer que seja o assunto. Da terra querida, que a linda cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer. Né? Então, nesse trecho, mostra muito bem o vício de linguagem, o uso da linguagem nordestina. Ok? Agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre Patativa do Assaré. Ok? Vamos lá. Patativa do Assaré, que é Antônio Gonçalves da Silva, nasceu em 1909, morreu em 2002. Foi um poeta e repentista brasileiro, um dos principais representantes da arte popular nordestina no século XX. Com uma linguagem simples, porém poética, retratava a vida sofrida e árida do povo do sertão. Projetou-se nacionalmente com o poema Triste Partida, em 1964, musicado e gravado por Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Seus livros, traduzidos em vários idiomas, foram tema de estudos no Sorbonne, na cadeira de Literatura Popular Universal. Patativa do Assaré, Antônio, nasceu no sítio Serra de Santana, pequena propriedade rural no município de Assaré, no sul do Ceará. Foi o segundo dos 5 filhos dos agricultores Pedro Gonçalves da Silva e Maria Pereira da Silva. Vejamos aí quem é a Patativa do Assaré. Tá? Com 6 anos, perdeu a visão do olho direito em consequência do sarampo. Órfão de pai, aos 8 anos de idade, teve que trabalhar no cultivo da terra, ao lado do irmão mais velho, para sustentar a família. Com a idade de 12 anos, Patativa do Assaré frequentou uma escola durante 4 meses, onde aprendeu um pouco da leitura e se tornou apaixonado pela poesia. Com 13 anos, começou a fazer pequenos versos. Com 16 anos, comprou uma viola e logo começou a fazer repentes, com os motes que lhe eram apresentados. Patativa do Assaré foi descoberto pelo jornalista do jornal Correio do Ceará. O jornalista era José Carvalho de Brito. E Patativa surgiu porque suas poesias eram comparadas com a beleza do canto dessa ave nativa da Chapada, do Araripe. E seus primeiros livros, que foram publicados entre 1930 e 1955. Patativa permanece na Serra de Santana, quando compõe a maior parte de sua poesia. Nessa época, passa a declamar seus poemas na Rádio Araripe, quando é ouvido pelo filólogo José Arraes, que o ajuda na publicação de seu primeiro livro.
que tem o nome Inspiração Nordestina, publicada em 1956, onde reúne vários de seus poemas. Vamos lá, então, agora conhecer alguns de seus livros, né? Inspiração Nordestina, que foi o primeiro livro com vários poemas, de seus poemas. Cante Lá Que Eu Canto Cá, tá? De Patativa da Sereia. E temos Porta-Voz de um Povo, tá? Esses foram alguns livros inspirados, um criado por ele e outros inspirados, né, em suas poesias, tá bom? Agora nós vamos conhecer um pouco primeiro eu vou entregar as cópias desse poema, tá? Que fala sobre o retrato do sertão. E vamos acompanhar com o vídeo, tá? Aí na sua folha que você tem em mãos. Vamos lá. Não, a lição do Pinto ainda não está bem gravada, não. Vou citar o retrato do sertão. Se o poeta marinheiro canta as belezas do mar, como poeta roceiro, quero meu sertão cantar com respeito e com carinho. Meu abrigo, meu cantinho, onde viveram meus pais. O mais puro amor dedico ao meu sertão caro e rico de belezas naturais. Meu sertão das vaquejadas, das festas da patação, das alegres luaradas, das debulhas de feijão, das danças de São Gonçalo, das corridas de cavalo, das caçadas de tatu, onde o caboclo desperta conhecendo a hora certa pelo canto da nambu. É diferente da praça a vida no meu sertão, tem graça, tem muita graça uma noite de São João. No clarão de uma fogueira, tudo dança a noite inteira no mais alegre pagode. E um caboclo bronzeado num tamborete sentado, tocando no pé de bode. Os que não querem dançar, divertem com a adivinha. Outros brincam a soltar foguete e traque chuvinha. A mulher quer ser comadre e o homem quer ser compadre, um ao outro dando a mão. Assim o festejo cresce, o sertão todo estremece, dando viva São João. Se por capricho da sorte eu sertanejo nasci, até chegar minha morte eu hei de viver aqui, sempre humilde e paciente, vendo do meu sol ardente, da lua prateada, os belos encantos seus, e escutando a voz de Deus no canto da passarada. Aqui do mundo afastado, acostumei-me a viver, já nasci predestinado, sabendo amar e sofrer. Neste meu sertão bravio, nas belas tardes de estio, da chapada ao tabuleiro, eu louvo, adoro e bendigo o ladrar do cão amigo e o aboiar do vaqueiro. Se a clara noite aparece, temos a mesma beleza. Tudo é riso, paz e prece, e a festa da natureza seu compasso continua. A noturna mãe da lua solta o seu cantagoreiro, sua funérea risada, vendo a filha prateada brilhando